Olá, queridas mães! Que alegria nos encontrarmos novamente para mais uma aula da nossa série sobre reverência. É um privilégio compartilhar esse tempo com vocês, vocês sabem disso. Vamos começar orando, pedindo direção para esse estudo? Feche seus olhos, ore comigo. Pai amado, aqui estamos, sedentas por aprender mais de Ti. Pedimos que o Teu Santo Espírito nos ilumine, nos ajude a compreender como podemos glorificar o Senhor de forma mais plena em nossos cultos e na nossa vida também. Que esta aula seja uma bênção para cada uma de nós. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Na nossa aula anterior, entendemos que reverência é a nossa resposta ao Deus Santo. É um reconhecimento profundo de quem Ele é, da sua majestade e santidade, que nasce no coração e se manifesta em nossas atitudes. Ela não é apenas silêncio, mas uma admiração que nos leva à adoração. Hoje, nós vamos dar um passo adiante e pensar em como essa reverência se expressa e se manifesta quando nos reunimos como corpo de Cristo, como igreja. Como a nossa reverência se traduz no culto público? Para começar, é fundamental lembrarmos que a igreja não é apenas um prédio ou um grupo de pessoas, certo? A igreja é o lugar da habitação de Deus em comunidade. Efésios 2, versículos de 21 e 22, nos diz que em Cristo todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Nele, vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus no Espírito. Somos coletivamente a morada de Deus. Isso muda completamente a nossa perspectiva sobre o culto. Quando nos reunimos como igreja, estamos diante do próprio Deus, em sua presença. E a reverência nesse contexto envolve algumas manifestações muito importantes. Primeiro, a atenção à palavra. A leitura e a pregação da palavra de Deus são o ponto central do nosso culto. Lembram-se da história de Neemias 8, lá nos versículos de 5 a 6? Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava num lugar mais alto. Logo que o abriu, todo o povo se levantou. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, Amém, Amém, levantando as mãos. Depois eles se prostraram com o rosto em terra e adoraram o Senhor. O povo demonstrou reverência ao se levantar para a leitura da palavra e ao responder com um amém audível, mostrando-se e prostrando-se em adoração. Isso mostra um coração que, de fato, valoriza a palavra de Deus. Então, como a gente vai trazer isso para um exemplo prático, nas nossas vidas? Então, pense na diferença entre ouvir a palavra como quem ouve um rádio no trânsito distraído e como quem ouve uma notícia importantíssima de vida ou morte. No culto, estamos recebendo a voz de Deus para nós. Isso significa olhar para o pregador, abrir a Bíblia, fazer anotações, se possível, e estar com o coração aberto para a voz de Deus. Segundo, cuidado com a postura. Eclesiastes 5, versos de 1 e 2, nos adverte o seguinte: guarde o seu passo quando for à casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos, porque não sabem que fazem o mal. Não seja precipitado no falar, nem o seu coração se apresse a pronunciar coisa alguma diante de Deus, porque Deus está no céu e você na terra. Portanto, sejam poucas as suas palavras. Essa passagem nos lembra da seriedade de estarmos na presença de Deus. Nossa postura física, nossa atitude corporal deve refletir a reverência de nossos corações. Um exemplo, então, do que evitar. Evitar, a gente ficar com aqueles braços cruzados, com aquele ar de desinteresse, bocejar insistentemente, sem nem tentar disfarçar, olhar repetidamente para o relógio, ou ficar com o corpo virado para a saída, como quem não vê a hora de ir embora. Já viu alguém assim? Ou você mesma se porta assim? Então, exemplo do que nós devemos fazer. Então, manter uma postura ereta, um olhar para frente, demonstrar atenção, evitar movimentos excessivos que possam distrair a si mesma ou aos outros. Terceiro, uma participação ativa e não passiva.
Reverência no culto não é ficar parado e apático, é uma participação ativa, cantando com o coração, orando com sinceridade, ouvindo a palavra com atenção e respondendo a ela. Então não é um mero espectador de um evento, mas você é um participante do mover de Deus. E como nós devemos participar então ativamente? Então quando a liderança convida a oração, feche seus olhos e ore de verdade, mesmo que em silêncio. Ao cantar um hino, pense nas letras e no significado, cante com sinceridade, não apenas movendo os lábios. Se houver um momento de leitura congregacional, leia com a congregação. Mais uma vez eu quero enfatizar, não é o prédio da igreja que é santo, mas é a reunião dos santos diante de Deus que torna aquele ambiente especial. O culto é um encontro sagrado. Então, para ilustrar, pense na diferença entre ir a um show, a uma palestra ou uma reunião social e ir a um culto. Em um show, nós podemos gritar, conversar, comer pipoca. Em uma palestra, podemos fazer anotações, mas o clima é outro. Em um culto, estamos diante de Deus. Então, o foco não somos nós, o foco é Ele. É a Ele que oferecemos a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa atenção. Essa distinção é muito importante para nós cultivarmos a reverência. E então, como mães, qual é a nossa parte nisso tudo? Então, olha só, nós precisamos intencionalmente ensinar os nossos filhos a perceber essa diferença que eu mencionei. Então, o culto não é como a escola, não é como a casa da vovó, não é como o parquinho, é um tempo separado para o Senhor. Então, isso pode se manifestar em pequenos gestos que ensinam grandes verdades. Então, levantar-se na leitura bíblica. Em muitas de nossas igrejas temos o costume de ficar em pé, né? Outras leem sentado, não tem problema. Mas a atitude de reverência, de respeito à palavra de Deus, quando ela é lida, é importante ensinar os nossos filhos. Então, ele precisa ficar quieto e você precisa dizer, filho, quando o pastor for ler a Bíblia, a gente fica quieto. Se ele pedir para se levantar, a gente levanta. Se ele pedir para a gente permanecer sentado, nós ficaremos sentados, mas nós vamos ficar quietos para ler e ouvir a palavra, porque fazendo assim a gente respeita a palavra de Deus, porque a leitura da palavra, meu filho, é muito importante, tá bom? Então, é importante a gente dizer palavras nesse estilo para os nossos filhos. Outra coisa que a gente precisa evitar são as conversas paralelas. Então, oriente, né, as crianças, os adolescentes, a não conversarem desnecessariamente durante o culto, especialmente durante a pregação. Então, você pode dizer, filha, agora é o tempo do pastor falar o que Deus quer nos ensinar. Então, a gente precisa ouvir com atenção. Vamos conversar só depois, combinado? Então, cuidar da sua postura. Então, explique que ao sentar-se de forma respeitosa, evitar correr ou brincar no santuário, são formas de honrar a Deus. Então, um exemplo do que você pode dizer, filho, senta-se bonitinho, tá? Não precisa ficar pulando ou correndo aqui dentro, porque aqui é a casa de Deus. E a gente tem que mostrar nosso amor por Ele, sendo calminho, sendo reverente. Ou guarde o seu brinquedo agora, porque na hora do culto a gente vai prestar atenção em Jesus, aquilo que Deus está falando a nós por meio do pastor, por meio da professora, se eles vão para o culto infantil. Então, esses pequenos atos não são para calar as crianças ou impedi-las de serem crianças. Não é sobre isso. Esses atos, essas atitudes são oportunidades de ensinar as crianças a viver uma fé reverente e entender que estamos na presença de um Deus santo. E esse Deus que é santo, ele é digno de toda a nossa honra. Para finalizar a nossa aula de hoje, eu quero deixar uma reflexão no coração de cada um de vocês. Pense comigo. O que a sua atitude no culto revela sobre a sua visão de Deus? Eu vou repetir essa pergunta porque ela é muito importante. O que a sua atitude no culto revela sobre a sua visão de Deus? Na próxima aula, nós vamos tratar de um tema um pouco mais sério, mas igualmente importante, viu? A irreverência. Nós vamos entender os perigos de tratar o culto com descaso.
Então não percam a próxima aula. Que Deus abençoe vocês, que Deus nos abençoe, que nós possamos crescer juntas em reverência para a glória de Deus. Um grande beijo, fiquem com Deus.